Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Bom, começando com Flávia Correia, lá no olhardigital.com.br, parece que a Amazon teve um imprevisto hoje, né? Tiveram que adiar o lançamento do segundo lote de satélites do projeto Kuiper. Pois é, pelo visto foi um problema de temperatura no motor do foguete Atlas V da ULA. Exato, da United Launch Alliance. Pequeno tropeço, mas, assim, a estratégia deles continua bem interessante. Mesmo com menos satélites que a Starlink, né? Sim, bem menos por enquanto. Mas eles focam muito na integração com a nuvem AWS, sabe? E também num design que, reduz o lixo espacial e o brilho dos satélites. Tentando uma boa relação com os astrônomos, talvez? Exatamente. A aposta parece ser mais na qualidade e na integração do serviço do que só na quantidade bruta. Entendi. Bom, seguindo no Olhar Digital, agora com Alessandro de Lorenzo, o assunto muda para Guerra dos Chips. Sim. Uma briga tecnológica e geopolítica, né? Pois é. Os Estados Unidos estão pressionando países como o Vietnã, que é um lugar importante para montagem de eletrônicos, né? Apple, Samsung... Sim, um polo forte. E a pressão é para usarem menos tecnologia chinesa. Inclusive, rolou até ameaça de tarifas na época do governo Trump, segundo a fonte. Quase 50%. O ponto central aqui, que a matéria destaca, é impedir que a China consiga, driblar sanções usando países terceiros, sabe? Para acessar os chips mais avançados. Tipo de inteligência artificial, exatamente. E não são só restrições aos chips em si. É uma estratégia bem ampla dos Estados Unidos. Restrição à exportação de tecnologia, de insumos, software, até o envolvimento de cidadãos americanos que possam apoiar a produção lá na China. Nossa, é uma teia bem complexa mesmo. Com certeza. Para tentar conter esse avanço tecnológico chinês. Mudando de assunto agora, mobilidade urbana. Lupa Charléu, lá no tecnoblog.net, explica como a tecnologia está transformando o nosso ir e vir. Esse um tema que afeta todo mundo, né? Muito. Desde os apps que a gente já usa direto, tipo Waze, Google Maps, Uber, até as entregas super rápidas do iFood, Rappi e o compartilhamento de bikes e patinetes. E olha, vai além do que está só no nosso celular. A matéria fala de inteligência artificial e IoT, a internet das coisas, otimizando os semáforos, transporte público. Interessante isso. E o futuro? Bom, aí entra os veículos autônomos, drones para entrega e até aqueles conceitos mais futuristas mesmo, como os VTOs, os carros voadores e o Hyperloop. Uau! Mas a matéria faz uma distinção importante, né? Sim, entre a mobilidade urbana simples, que é só se deslocar, e a mobilidade urbana sustentável, que busca fazer isso com o mínimo impacto ambiental e social possível. É um ponto-chave. Faz todo sentido. Agora, um alerta de segurança importante. Mariana Anália Po, no securityleaders.com.br, detalha os golpes digitais mais comuns aqui no Brasil. E esse assunto é tenso. Sempre tem novidade, infelizmente. Pois é. A matéria lista os 6 principais, segundo a LGDP. Tem link malicioso, sabe? Disfarçado de banco, Receita Federal. Clássico. E aqueles de falsos benefícios, INSS, Bolsa Família. Exato. Clonagem de WhatsApp, que é um terror. Falsos gerentes de banco pedindo dados. Vendas online fajutas. Nossa. E até falsificação de empréstimo consignado. Essa é nova para mim. Pois é. E o advogado Francisco Gomes Júnior, citado na matéria, alerta que as táticas mudam rápido. Usam temas do momento, tipo imposto de renda, 13º. É verdade. Aquelas dicas básicas de segurança, tipo não clique em link suspeito, já não bastam mais, né? Tem que ter mais malícia. Com certeza. E a fonte ainda alerta para um tal de golpe invisível. Como assim? Via Bluetooth e ativado em locais públicos. Podem roubar dados sem a gente nem perceber. Credo. Essa do Bluetooth é preocupante mesmo. Tem que desativar quando não estiver usando, então. Boa dica. Bom, vamos para outra área? Lá no Teletime News, uma notícia sobre telecomunicações e o STF. Supremo Tribunal Federal. O que decidiram? Formaram maioria, 6-2, contra aquela regra que obrigava o compartilhamento de torres de celular muito próximas. Menos de 500 metros uma da outra. Ah, lembro disso.
Uma liminar do ministro Flávio Dino tinha reativado essa regra no ano passado, né? Isso. A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pela Abrintel, que representa as empresas donas das torres. Elas defendiam a regra. As operadoras de celular eram contra. E quem desempatou, digamos assim? Foi o voto divergente do presidente do STF, o ministro Barroso. Ele que formou a maioria. O argumento dele foi que esse critério dos 500 metros ficou inadequado. Por quê? Principalmente com o 5G, que precisa de muito mais antenas mais próximas umas das outras, o que chamam de densificação. Ah, faz sentido. Mais antenas menores e mais juntas. Exato. E ele disse que o fim dessa regra específica não acaba com a obrigação de compartilhamento que já existe em outras leis, só muda o critério. O julgamento virtual termina dia 24 de junho. Entendi. Decisão importante para o setor. Agora, olha que coisa interessante. Pedro Spadoni, no olhardigital.com.br, está reportando um avanço da DARPA, Agência Militar de Pesquisa dos Estados Unidos. DARPA sempre com umas coisas meio ficção científica, né? O que foi dessa vez? Energia sem fio. Usando laser, conseguiram transmitir 800 watts a quase 9 quilômetros de distância. O quê? 800 watts a 8,6 quilômetros? Nossa, antes era bem menos, não era? Muito menos. A matéria fala que o recorde anterior era 230 watts a 1,7 quilômetros. É um salto gigantesco. Uau. E como funciona isso? É um sistema chamado PRAD. Usa um espelho para, espalhar o feixe de laser em células solares especiais. Aí converte a luz em eletricidade. E a eficiência? Já tá boa? Por enquanto, uns 20%. Mas o objetivo final do programa, chamado Power, é transmitir 10 kW por até 200 quilômetros. 200 quilômetros, imagina! Pois é, e a ideia é usar drones de alta altitude como retransmissores. As aplicações que eles pensam são militares, claro, mas também humanitárias. Impressionante. Agora, para quem gosta de aviação e luxo, Edmundo Ubiratã, na aeromagazine.uol.com.br, fala do Gulfstream G700. Ah, o jato executivo. Quebrou mais recordes. Exatamente. Mais 2 de velocidade fez Teterboro, lá em Nova Jersey, até São Francisco em menos de 5 horas. Rápido. E depois, São Francisco até Paris em 9 horas e 26 minutos. Tudo isso voando a Mach 0,91, quase a velocidade do som. Caramba. Esse G700 está colecionando recordes, então. Já são mais de 80, segundo a matéria. Isso. Se firma como o modelo de ultra-longo alcance mais veloz da Gulfstream. E a performance vem de onde? Motores? Sim, motores Rolls-Royce Pure 700 e também o design da asa, mais eficiente. Eles estão mostrando o avião agora lá no Paris Air Show. Ah, legal. E não é só velocidade, né? Tem tecnologia embarcada, conforto. Com certeza, sistema de pouso preditivo, visão combinada, além da cabine super confortável, claro. Um brinquedo caro e rápido. Definitivamente. Agora, um assunto mais denso. Urânio. João Melo, no canaltech.com.br, explica o processo de enriquecimento. Energia nuclear. É complexo, né? Bastante. Basicamente, o urânio que a gente acha na natureza tem muito pouco do isótopo que serve para gerar energia, o U-235, só 0,71%. E o enriquecimento faz o quê? Aumenta essa porcentagem? Exato. Aumenta a concentração do U-235. O método mais comum hoje usa ultracentrífugas, com o urânio na forma de gás, o hexafluoreto de urânio, o UF6. E a concentração varia muito dependendo do uso, né? Sim. Para usinas de energia, como as de Angra aqui no Brasil, precisa de uns 3% a 5%. Para submarinos nucleares, já sobe para uns 20%. E para armas? Aí é mais de 90%. Por isso que existe um controle internacional super rigoroso, feito pela AEIA, a Agência Internacional de Energia Atômica, e tratados como o TNP, de não proliferação. E o Brasil nessa história? O Brasil enriquece urânio lá em Resende, no Rio, pela INB, Indústrias Nucleares do Brasil. O nível é baixo, até 5%, para abastecer as usinas de Angra. A meta é a autossuficiência. E a exploração de urânio aqui é monopólio da União, está na Constituição. Entendido. Assunto estratégico. E agora, misturando negócios e política. Branty Griffiths, no Business Insider, traz uma novidade. A Trump Organization anunciou um serviço de telefonia móvel, a empresa do presidente Donald Trump.
lançando o celular. Isso mesmo, o Trump Mobile. E o plano vem com um smartphone dourado chamado T1. Dourado, ok. E o que mais? Segundo o Donald Trump Jr., filho do presidente, o aparelho vai ser fabricado nos Estados Unidos. Custa $499. E a matéria comenta alguma coisa sobre isso? Sim, destaca que é mais um exemplo de como a família Trump continua usando o nome em negócios durante o mandato presidencial. Faz sentido. E o plano? Tem algum detalhe? Tem, sim. O plano 47 custa $47,45 por mês, uma referência bem clara a Trump ser o 47º presidente dos Estados Unidos. Nossa, bem direto ao ponto. E o anúncio foi feito na Trump Tower, justamente no 10º aniversário do lançamento da campanha presidencial de 2016. Tudo bem amarradinho. Marketing e política andando juntos aí. E, para fechar a nossa análise de hoje, uma notícia direto de Paris via Associated Press na Fast Company. O Museu do Louvre fechou. O Louvre fechou. Mas por quê? Greve. Os funcionários fizeram uma paralisação espontânea hoje. Espontânea. E o motivo? Eles protestam contra as multidões que estão insuportáveis, segundo eles, falta de pessoal e condições de trabalho que descreveram como insustentáveis. Puxa vida, milhares de turistas devem ter ficado na mão então. Com certeza. O estopim, segundo a matéria, é o turismo de massa, simbolizado pela multidão que se junta todo dia para ver a Mona Lisa, cerca de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas para ver um quadro? É muita gente. Demais. E essa greve acontece mesmo com aquele plano de renovação anunciado pelo Macron, que inclui até uma sala só para Mona Lisa e uma nova entrada. Mas os trabalhadores acham que não é suficiente ou é para muito depois? Eles dizem que a ajuda precisa vir agora. Citam cortes nos subsídios do governo para operar o museu na última década. O turismo de massa realmente cobrando seu preço ali. Complicado equilibrar acesso à cultura com sustentabilidade e boas condições para quem trabalha lá, né? Uma pena para os visitantes, mas compreensível ao lado dos funcionários. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!